Iniciando então a nossa correção da página 33, que é uma página amarela, seção extra, e essa página ela resume o capítulo 1 do livro 2, que trata sobre as equações do segundo grau, ok? A primeira questão pede para você assinalar qual dessas equações aí abaixo era equivalente à equação que foi dada, 3 vezes x menos 1 elevado a 2 igual a 0. Então, qual dessas equações era igual a esta equação? A palavra equivalente quer dizer igual, certo? Só que esta equação aqui, ela não estava naquele formato da equação completa do segundo grau, que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, a gente desenvolve essa equação, ok? E aí depois verifica qual dessas abaixo é igual a essa equação aqui já desenvolvida. Então, olha só, antes de você achar que pode fazer o chuveirinho de 3 vezes x e 3 vezes menos 1, não pode. Por quê? Porque antes da multiplicação eu resolvo a potência, ok? X menos 1 ao quadrado, você tem duas formas de fazer. Ou você coloca x menos 1 vezes x menos 1, certo? Faz o chuveirinho. Ou você já identifica que aqui é um produto notável, quadrado da diferença de dois termos. Até anotei aqui para vocês, ó, um quadrado, não é da soma não, perdão, é da diferença, tá? Quadrado da diferença porque aqui é um menos, ok? Então, quadrado da diferença de dois termos. E aí você pode desenvolver, você vai desenvolver esse produto notável. Ou você faz pela regrinha do produto notável, ou você faz com o chuveirinho, colocando x menos 1 vezes x menos 1. Tanto faz. É claro que o produto notável, ele vai te economizar um tempo, né? Se você fizer pela regrinha do produto notável, é mais rápido. Então, o que eu fiz? Eu repeti esse 3, repeti o vezes e coloquei o desenvolvimento desse produto notável, do quadrado da diferença de dois termos, que é fazer o quê? Pega o primeiro termo e eleva ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado, ok? Coloquei em parênteses, porque eu vou desenvolver isso aqui ainda, ok? X ao quadrado é x ao quadrado mesmo. Menos 2 vezes x vezes 1, você multiplica a parte numérica, ó. 2 vezes 1, 2 repete x. E 1 ao quadrado é 1. Então, eu deixei no parênteses porque eu tenho que fazer chuveirinho com esse 3, tá? Então, resolvi o produto notável, agora é hora de fazer chuveirinho com 3. 3 vezes x ao quadrado é 3x ao quadrado. 3 vezes menos 2x dá menos 6x. E 3 vezes mais 1 dá 3 igual a 0. Professora, não tem nenhuma equação aí embaixo dessas que está assim, desta forma. Por que que não tem? Porque ele já colocou essa equação da forma mais simplificada possível. O 3, que é o coeficiente A, o menos 6, que é o coeficiente B, e o 3, que é o coeficiente C, que é o termo independente, esses três números são divisíveis por 3. Então, eu divido todos eles por 3 e eu vou ter a forma mais simplificada possível. E aí, eu tenho a seguinte equação. X ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. E eu tenho exatamente esta equação na letra C. Então, a resposta correta para a primeira questão é letra C, ok? Vamos para a segunda questão. Na nossa segunda questão, o enunciado, ele pede para que você simplifique as equações, identifique a incógnita e os coeficientes e escreva se essas equações elas são completas ou incompletas. Como que eu sei que uma equação é completa ou incompleta? Você vai saber se ela é completa se ela tiver os três coeficientes, o coeficiente A, B e C. Pode faltar o coeficiente B, aí ela é incompleta. Pode faltar o coeficiente C, ela também vai ser incompleta. Mas nunca vai poder faltar o coeficiente A, porque se não tiver o x ao quadrado, não é uma equação do segundo grau, ok? Então, vamos lá. Essa primeira letra A, ela já está simplificada.
você não tem que fazer nada com ela. Ela já está da forma mais simplificada, ó, ela já está igual a zero, o 2, o menos 5 e o 7 não tem um divisor para esses três números aqui, para reduzir, então essa já é a forma simplificada, ela já está simplificada. Então aqui é só você identificar o que ele pede. Primeira coisa, ele está pedindo a incógnita é a letra que a gente usa, letra X. Coeficiente A, o que acompanha x ao quadrado, é o 2. Coeficiente B, menos 5. Coeficiente C, que é o termo independente, 7. Ela é uma equação completa, porque ela tem os três coeficientes, ok? Vamos para a letra B. Na letra B, eu tenho 3k ao quadrado sobre 2, menos k sobre 5, menos 1/3 igual a zero. Também já está simplificada, certo? Quem é a incógnita utilizada na letra B? É a letra K, certo? Quem é o número que acompanha o K ao quadrado, que é o coeficiente A? 3 meios. Quem acompanha o B? Coeficiente aí, quem acompanha o X, o K, no caso, né? Que é o coeficiente B. É 1/5, tá? Então, na frente desse K aqui tem um invisível. Então, é 1/5 negativo, ok? E o coeficiente C, aquele termo sozinho, que é o menos 1/3, certo? É uma equação também completa, porque tem os três coeficientes, A, B e C, tá? Vamos para a letra C. Na letra C, eu tenho a seguinte equação. Z ao quadrado menos Z sobre 8 mais 3 igual a zero, tá? Então, olha só. Tanto o Z ao quadrado como o Z, o menos Z, está sobre 8. Então, esse Z ao quadrado e esse menos Z, cada um deles tem o denominador 8. Então, eu coloco aqui separado para conseguir visualizar melhor quem vai ser o coeficiente A e B, correto? Ela já está simplificada, tá? E aí, a incógnita utilizada é Z, tá bom? O coeficiente A, que acompanha Z ao quadrado, é 1/8, certo? O coeficiente B, que acompanha Z, é menos 1/8. E o coeficiente C, que é o termo independente, é o 3 positivo. Como ela tem os coeficientes A, B e C, ela também se trata de uma equação completa. Continuação da número 2, letra D. A equação 5m menos 1 ao quadrado menos 1 igual a zero, ela não está no formato geral da equação do segundo grau, que é o formato de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, primeiro eu vou desenvolver aqui, tá? Para poder simplificar essa equação o máximo que eu conseguir. Observe que 5 menos 1 ao quadrado é um produto notável. Então, ou você faz pela regra do produto notável, ou você faz 5m menos 1 vezes 5m menos 1, tá bom? Aqui é o quadrado da diferença de dois termos. Pega o primeiro termo e eleva ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, que é 5m, vezes o segundo termo, que é 1, mais o segundo termo, que é 1 ao quadrado. O menos 1 aqui em cima eu só repeti e coloquei igual a zero. 5m ao quadrado dá 25m ao quadrado. Multiplica aqui as partes numéricas, ó, 2 vezes 5 vezes 1, dá menos 10m, tá? Mais 1 ao quadrado é mais 1. Repete, menos 1 igual a zero. Aqui eu já consegui cortar mais 1 com menos 1, ok? Devo 1, paguei 1, fica 0. Então, sobrou 25m menos 10m igual a zero. Observe que o coeficiente 25 e menos 10... eles possuem um divisor comum, que é o divisor 5. Então, eu vou dividir por 5 para reduzir ainda mais essa equação, ok? Então, dividido por 5, o 25 fica 5m ao quadrado. E o menos 10, dividido por 5, dá menos 2m igual a zero, beleza? Quem é a incógnita utilizada nesta equação? É a letra M. Quem é o coeficiente A, o que acompanha m ao quadrado? É o 5. O coeficiente B, que acompanha m, é menos 2. E não tem o termo independente, então é 0. Como faltou o termo independente, ela não é uma equação completa, ela é incompleta, ok? Vamos para a letra E. Na nossa letra E, a equação que eu tenho aqui é 9x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a 3x menos 1. Primeira coisa, eu passo 3x menos 1 para o primeiro membro, para colocar igual a zero, e aí esse 3x vem como menos 3x, esse menos 1 vem como mais 1, ok? E vou unir os termos semelhantes.
Não tem ninguém semelhante a 9x ao quadrado, então repete. O menos 5x dá para juntar, ok? Dá para eu colocar junto com esse menos 3x, porque eles são semelhantes. Então, menos 5 e menos 3 dá menos 8x, certo? E também dá para juntar o mais 1 com o mais 2 com o mais 1, que dá mais 3, fica igual a zero. Aí você vai olhar 9x ao quadrado menos 8x mais 3. Os coeficientes 9, menos 8 e mais 3 não tem um divisor comum para eles além do 1. Então, não tem como simplificar mais do que isso daqui, ok? Quem é a incógnita utilizada nesta equação da letra E? É x. Coeficiente A, o que acompanha x ao quadrado, 9. Coeficiente B, o que acompanha x, menos 8. Termo independente, que é o C, 3 positivo. Tem o coeficiente A, B e C, então se trata de uma equação completa, tá bom? Vamos para a letra F. Letra F, tá aqui. A equação é k elevado à quarta potência mais 4 vezes k ao quadrado mais 1 igual a k ao quadrado menos 2 ao quadrado. Então, temos que reduzir esta equação, tá? Repete o k elevado a 4, faça o chuveirinho aqui, ó, com esse 4, então fica 4 vezes k ao quadrado dá 4k ao quadrado e 4 vezes mais 1 mais 4. Repetiu igual. Aqui, depois da igualdade, eu tenho um produto notável, que é o quadrado da diferença de dois termos. Desenvolve esse produto notável. Primeiro termo, que é k ao quadrado, eleva ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, que é k ao quadrado, vezes o segundo termo, que é o 2, mais o segundo termo ao quadrado, ok? Então, desenvolvendo esse produto notável aqui, repeti todo mundo aqui do primeiro membro e desenvolvi esse produto notável. K ao quadrado é só multiplicar os expoentes, fica k elevado a 4. Multiplica a parte numérica, 2 vezes 2, menos 2 vezes 2 dá menos 4k ao quadrado e 2 ao quadrado dá 4. Agora, eu passo esses termos para o primeiro membro, mudando o sinal de todo mundo e coloco igual a zero. E aí, vamos unir os termos semelhantes. K elevado à quarta potência menos k elevado à quarta potência. Corta, tá? Porque dá zero. Não tenho ninguém para juntar com k ao quadrado. Aliás, perdão, tenho sim. Eu tenho 4k ao quadrado e mais 4k ao quadrado. Então, 4 mais 4 dá 8k ao quadrado. O 4 positivo dá para cortar com menos 4, ó, porque tem 4. Devo 4, fica 0. Ok? Então, só ficou mesmo 8k ao quadrado igual a 0, certo? E aí, quem é a incógnita desta equação? K. Quem é o coeficiente A? Aquele que acompanha o K ao quadrado. É 8. Não tem o coeficiente B, que acompanha só K, 0. Não tem o coeficiente C, que é o termo independente, também 0. Então, faltou o B e faltou o C. Então, se trata de uma equação incompleta, ok? Na nossa letra G, para finalizar aqui a questão 2, aqui na letra G, eu tenho esta equação aqui, ó, imensa para resolver, tá? Então, já começo aqui, quadrado da soma de dois termos. Então, eu desenvolvi aqui esse produto notável, tá? E aí, eu repeti o mais 2r ao quadrado e o menos 8. Aqui, depois da igualdade, eu fiz o chuveirinho com o r elevado a 4, ó, ok? E repeti o mais 8 no final. Aí, eu mandei todos esses termos do segundo membro para o primeiro membro com o sinal trocado para colocar igual a 0. E fui unindo os termos semelhantes. Então, esse r elevado a 10, eu corto com menos r elevado a 10, porque dá 0. Esse mais 8r elevado a 5, eu corto com esse menos 8r elevado a 5, ok? Então, esse 16 positivo, quando eu subtraio 8, fica 8. Quando eu subtraio 8 de novo, fica 0. Então, cortei aqui os coeficientes independentes. E só sobrou quem? 2r ao quadrado igual a 0. Pronto, 2r ao quadrado igual a 0. Então, essa equação imensa para eu chegar em 2r ao quadrado igual a 0. Quem é a incógnita utilizada? R. Coeficiente A, 2. O B não tem, nem o C, então 0 para eles. É uma equação também incompleta. Questão 3. Uma das raízes que satisfazem a equação
x ao quadrado mais 5x menos 24 igual a zero é 8 ou menos 8? Para saber, eu tenho que desenvolver, eu tenho que resolver essa equação do segundo grau, ok? Bom, essa equação já está simplificada, então eu tenho que identificar aqui os coeficientes A, B e C. Coeficiente A, 1, é aquele termo que acompanha x ao quadrado. Coeficiente B, 5, coeficiente C, menos 24, que é o termo independente. Então, eu vou usar delta e Bhaskara. Fórmula de delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, peguei o B ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 24. 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 1 continua menos 4, menos 4 vezes menos 24 dá mais 96. Somando 25 com 96, achei delta igual a 121. Qual é a fórmula geral, a fórmula de Bhaskara? É você colocar menos o valor de B, que nesse caso é 5, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 121, sobre 2A. O A é 1, ok? Então, substituir aqui na fórmula. O x1, para o x1, tá? Eu vou pegar o mais da fórmula, tá bom? Para minha primeira raiz, eu tô pegando o mais da fórmula. Então, raiz quadrada de 121 é 11. Então, devo 5, paguei 11, fico com 6. 6 dividido por 2, x1, a minha primeira raiz, é igual a 3. Beleza? Por enquanto, não achei nem 8 e nem menos 8. Vamos para o x2, ok? Segunda raiz da equação. Vou pegar o menos, em vez de ser mais, eu vou pegar o menos da fórmula. Então, fica menos 11, menos 5 e menos 11. Devo 5, devo 11, devo 16. Dividido por 2, achei o x2 igual a menos 8. Então, uma dessas raízes é 8 ou menos 8? Resposta é o menos 8, porque eu não encontrei 8 em nenhuma das duas, eu só encontrei o menos 8. Na questão 4 pede para você resolver em números reais as equações. Então, questão 4. Primeira equação, 2x ao quadrado menos 128. Bom, dá para reduzir essa equação dividindo por 2, porque 2 e menos 128, os dois dividem por 2, eu consigo chegar na equação x ao quadrado menos 64 igual a zero. Fica mais simplificado, fica com coeficientes menores para calcular, certo? E jogo na fórmula de delta e na fórmula de Bhaskara, ok? Delta é b ao quadrado, aqui não aparece o coeficiente b, então é zero, então 0 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 64, tá? Então 0 ao quadrado, 0, 4 negativo vezes 1 dá menos 4 vezes menos 64 dá mais 256. Então, delta é igual a 256, ok? O meu x1, minha primeira raiz, vai ficar menos o valor de b, que é 0, mais, para o x1 eu estou pegando o mais da fórmula, raiz quadrada de delta, que é 256, sobre 2 vezes o a, que é 1, ok? Então, fica 0 mais 16, isso é 16. 16 dividido por 2, achei minha primeira raiz igual a 8. Minha segunda raiz, vou pegar o menos da fórmula. 0 menos 16 dá menos 16. Dividido por 2 dá menos 8. Então, minha segunda raiz da equação é menos 8. Solução desta equação, menos 8 e 8, que foram os valores que eu achei no x1 e no x2, beleza? Letra B. Letra B, a equação é menos 3x ao quadrado menos 48 igual a 0. Dá para dividir menos 3 e menos 48 por 3. Fica menos x ao quadrado menos 16 igual a 0, ok? E aí eu jogo tanto na fórmula de delta quanto na fórmula de Bhaskara. Aqui, jogando na fórmula de delta, você pega o b, não aparece o coeficiente b aqui, então é 0, 0 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, certo? Vezes menos 16, que é o c, tá? Porque é 4 vezes a vezes c. Achei o delta como um valor negativo, menos 64. Olha só, quando você tem delta, um valor menos 64, não tem como calcular a raiz quadrada desse número negativo. Ou seja, não existe solução no conjunto dos números reais para esta equação. Então, a solução aqui é vazia, ok? Sempre que delta dê um valor negativo, nossa solução vai ser vazia, tá bom? Vamos para a letra C desta questão. Que letra C? Então, na letra C, a minha equação é
y ao quadrado menos 6y igual a zero. Não tem o coeficiente c, tá? Só tem a e b. Já está simplificada essa equação, jogo na fórmula de delta. Pego o b, que é menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o b, vezes o c, perdão, que é 0. Então, menos 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 1 vezes 0 dá 0, tá? Qualquer número vezes 0 é 0. Então, delta igual a 36. Jogo na fórmula de Bhaskara, tá? Na minha primeira raiz, x1, eu coloco o menos da fórmula de Bhaskara, o valor de b, que é menos 6. Estou usando o mais da fórmula, tá? Para o x1. Mais a raiz quadrada de delta, que é 36, dividido por 2 vezes o a, que é 1, ok? Então, desenvolvendo isso, menos e menos fica 6, 6 mais a raiz quadrada de 36, que é 6 também, dividido por 2. Então, o meu x1 deu 6, porque 6 mais 6 dá 12, 12 dividido por 2 dá 6. Minha segunda raiz da equação, eu vou usar, ao invés da soma, eu vou usar a subtração. 6 menos 6 dá 0, 0 dividido por 2, minha segunda raiz é 0. Conjunto solução desta equação, 0 e 6. Finalizando a questão de número 4, temos a letra D, ok? A letra D, a equação que ele trouxe para a gente foi 4m ao quadrado mais 32m igual a 0. Dá para simplificar esta equação pelo 4. Eu fico com m ao quadrado mais 5m igual a 0, ok? Joguei na fórmula de delta, achei delta igual a 64, beleza? Então, para achar o m1, certo? Minha primeira raiz. Coloco o menos da fórmula de Bhaskara, coloco o valor de b, que é 8, nem precisava desse parênteses aqui, tá? Vou usar o mais da fórmula, raiz quadrada de delta, que é 64, sobre 2 vezes o a, que é 1, ok? Desenvolvendo isso daqui, raiz de 64 é 8. Devo 8, paguei 8, fica 0. 0 dividido por 2, 0. Então, minha primeira raiz deu 0. O meu m2, que é a segunda raiz, vou usar o menos da fórmula. Então, fica menos 8 e menos 8 dá menos 16. Menos 16 dividido por 2 dá segunda raiz igual a menos 8. Solução, conjunto solução da minha equação da letra D, 0 e menos 8. Questão de número 5, pede para você determinar as raízes desta equação aqui, tá? A equação não está na forma simplificada, não está no formato geral, então eu vou desenvolver, tá? Para poder deixar no formato geral e na forma mais simplificada possível. Começando aqui, quadrado da diferença de dois termos, ok? Então, desenvolve esse produto notável. Primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o primeiro termo ao quadrado. Repetiu mais, tenho aqui também quadrado da diferença de dois termos. Pego o primeiro termo, elevo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado, e esse 5 que estava no segundo membro, eu já passei para o primeiro membro com o sinal trocado e coloquei igual a 0. Hora de desenvolver essas potências que estão aqui em cima e essas multiplicações. 3m sobre 2 ao quadrado, você faz 3 ao quadrado é 9, m ao quadrado é m ao quadrado e 2 ao quadrado é 4. Fica 9m ao quadrado sobre 4, tá? Aqui eu multiplico as partes numéricas, menos 2 vezes 3 vezes 1, tá? Dá menos 6m sobre 2. Mais 1 ao quadrado dá 1, ok? M sobre 4 ao quadrado dá m ao quadrado sobre 16. Menos 2 vezes m vezes 2 dá menos 4m sobre 4. Mais 2 ao quadrado é 4, repetir menos 5 igual a 0, ok? Ficou uma equação com fração. Eu coloco aqui 1 naqueles números inteiros, como para o denominador. Faço o MMC desses denominadores, que dá 16, tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. E aí eu pego esse MMC, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, com todas essas frações aqui, beleza? Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, com todas essas frações, inclusive com o zero que está depois da igualdade, ok? Achei esses valores aqui.
36m ao quadrado menos 48m mais 16 mais m ao quadrado menos 16m mais 64 menos 80 igual a zero. Então, posso cortar o denominador, tá? Depois que eu já fiz esse processo de dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, e vou unir os termos semelhantes. Tem alguém semelhante a 36m ao quadrado? Tem, o m ao quadrado, certo? Então, fica 37m ao quadrado. Tenho alguém semelhante a menos 48m? Sim, o menos 16m. Soma os dois, fico com menos 64m, ok? 16 positivo mais 64 dá 80. Menos 80 fica zero. Então, corto esses termos independentes e coloco igual a zero, ok? E aí eu jogo na fórmula de Bhaskara, tá? E delta e Bhaskara. Não tem como mais simplificar essa equação. Então, pego B, elevo ao quadrado, menos 4 vezes A vezes o C. Achei delta igual a 4.096, certo? Então, a fórmula geral de Bhaskara menos o valor de B, que é menos 64, mais ou menos raiz quadrada de 4.096, dividido por 2 vezes A, que é 37, tá bom? Então, raiz quadrada de 4.096 é 64, esse menos e menos fica 64 positivo. Para minha primeira raiz, M1, eu estou pegando mais da fórmula. 64 mais 64 dividido por 74. Dá 128,74 avos, que dá para simplificar por 2. Minha primeira raiz é 64,37 avos. Minha segunda raiz, que é o M2, certo? Para ela eu pego menos da fórmula de Bhaskara, tá? Então, fica 64 menos 64, que dá 0, sobre 74. 0 dividido por 74, minha segunda raiz é 0. Solução, então, desta equação, 0 e menos 64,37 avos.